alguns aspectos das religiões e das filosofias da Índia, né, por volta Rosa Borges. Ok. Aspectos da religião e da filosofia da Índia. Está aparecendo? Está aparecendo. Está. Apareceu? Isto, alguns aspectos. Então vamos aqui. Apareceu. Alguns aspectos das religiões e das filosofias da Índia. Perfeito. Ok? Ô, Jalmi, inicialmente eu quero deixar claro, eu não sou especialista em nada. Eu sou um curioso de tudo. Aí é a diferença. Então, eu sempre me interessei por vários aspectos do conhecimento, né? E resolvi abordar esse tema de uma maneira muito global, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque, inclusive, o tempo seria muito longo e, naturalmente, eu desejo ver também a opinião dos outros. Não é só a minha exposição, é também o enriquecimento com a afirmação, a negação dos outros participantes. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Então, são aspectos das religiões, não vamos abordar a totalidade, apenas alguns aspectos. Então, vamos começar com o hinduísmo. O hinduísmo é muito antigo, 5 mil anos antes de Cristo, por aí. Né? Ninguém sabe a data correta. Essa é a verdade. Então, o hinduísmo se aprende sobre dois aspectos, que é o vedismo e é o brahmanismo. Aí nós temos aí o vedismo. O início, provavelmente, 2.000 anos antes de Cristo, quando os árias estabeleceram no Irã, na Índia. Ou, então, 1.500 a 1.000 anos antes de Cristo. O que, naturalmente, não é certo, é provável. O Vedismo tem esses 4 livros. O Rig Veda, que é o mais antigo de todo, é composto de hinos. Né? O Samaveda, que são hinos litúrgicos, que se trata de uma religião. Né? O Yajuda Beta são as leis do sacrifício, porque isso sempre, nas religiões antigas, fazia-se sacrifício a Deus, sejam de frutos, sejam de pessoas, sejam de animais. E o Atharva Veda, que tratava, ou que trata, dos poderes psíquicos e da magia. Porque há uma relação muito grande entre a religião e a magia. É claro que o religioso não vai aceitar que seja assim, mas é. Eu digo sempre, embora não desagrade algumas pessoas, que a mitologia é a religião que não deu certo. E a religião é a mitologia que deu certo. Essa que é a verdade. Então, o Vedismo fala em Brahman. Brahman o que é? É o absoluto. E a alma é a sua individualização. Ou seja, tudo são aspectos de Brahman, que é o absoluto. Tudo é uma unidade que, na sua essência, é indivisível, mas na sua existência é múltipla. Então, o Brahman, como está vendo aí, é com forma e sem forma. Com forma, quando ele se manifesta como indivíduos, seja coisas, seja organismos, e se manifesta sob 3 aspectos. Isso é muito importante. É Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma é o aspecto da criação. Né?
e Vishnu, o da conservação, e Shiva, o da destruição. Então, tudo se cria, tudo se conserva, tudo se destrói e tudo volta a criar, e assim interminavelmente. Então, vejam que há uma diferença entre a trindade védica da trindade católica, onde você tem Pai, Filho e Espírito Santo como personalidade. Só que o Espírito Santo, sob forma simbólica de uma pomba, não é personalidade. Agora, é de estranhar que tenha Pai, Filho e não tenha irmão. Então, o Vedismo não personaliza as manifestações do Absoluto. Ou seja, o Absoluto é criação, conservação, destruição. E isso infinitamente. Então, Brahma, o Absoluto, ele se manifesta como universo, alfa, é chamado universo. E como o universo é em potencial, vejam só, pralaya. Já se falava na virtualidade antes de Aristóteles e Platão. Ou seja, o mundo virtual, o universo como um todo está em virtualidade e se manifesta ou colapsa em mundos, que são os kalpas. Então, Brahman, ele é imanente e é transcendente. Como transcendente, ele é inacessível. Como imanente, ele está individualizado nas coisas e nos organismos. Então, nós temos aí o mundo físico é constituído de uma classe de entidades conhecida como Paramanu, coisas infinitamente pequenas. Veja que coisa interessante. Os átomos, as partículas subatômicas, já eram antecipadas pelo Vedismo a uma classe de entidades Paramanu, que são coisas infinitamente pequenas. E de um contínuo chamado acaso. Olha, é interessante. Esse contínuo faz com que o universo não tenha vazio. Será isso uma antecipação, penso eu, do entrelaçamento quântico, onde no universo microcosmo, cada partícula interage com outra partícula em qualquer lugar do universo? É algo a se pensar. Leucipo e Demócrito já postulava a essência dos átomos. Então, os átomos e o vazio. E esses átomos, eles se movimentavam de maneira aleatória. Epicuro entendeu que isso não explicava a formação do mundo. Se os átomos descreviam movimentos aleatórios, como poderia haver a formação dos universos? Então, ele propôs a hipótese do Primanen, ou seja, há uma certa informação, usando a linguagem moderna, nos átomos, em que eles podem se interagir e criar os universos. Já Anaxágoras, grego Anaxágoras, postulava a existência da homeomerias, que eram sementes. As homeomerias não são regidas, olha aí, por uma força cega, mas por um luz universal, ou seja, por uma informação, ou por uma inteligência que coordena todo o universo atômico. O acaso enche todo o espaço. O que importa na negação do vazio.
Este, por conseguinte, não passa de mera aparência, porque o todo ele é denso, com, naturalmente, densidades diferentes, e, com isso, universos diferentes, que, por serem diferentes, em níveis diferentes, não interagem entre si. Ainda diz a o universo é uma hierarquia de seres sobre-humanos, humanos e sobre-humanos. E todos são mortais, inclusive os deuses. Ora, isso para lembrar a mitologia grega. Os deuses gregos não eram imortais. Eles, para não morrerem, comiam ambrosia. E sempre que eles comiam ambrosia, continuavam com a vida indeterminada, ilimitada. Então, vejo aqui uma semelhança entre a posição védica com a mitologia grega. Então, olha aqui. O universo em si mesmo é eterno. O universo como um todo, né, no seu estado de potencialidade. Mas os mundos de onde nascem os universos são efêmeros. E são os ovos de Brahma. Brahma quer dizer o quê? A criação. Né? Cada ovo é um mundo. E eles não são eternos. Só o universo, que por ser a potencialidade infinita, ele é que é eterno. Né? As suas manifestações são transitórias e, portanto, finitas. Anaximandro, grego Anaximandro, já afirmava que o universo é eterno, infinito, e há um número infinito de mundos existindo antes do nosso, com a mesma concepção dos védicos. Após sua existência, eles se dissolveram na matéria primordial, o áperon, e, posteriormente, outros mundos tornaram a nascer. Vejam que semelhança entre a filosofia grega e a religião. Bom, então nós vamos falar dos filósofos védicos. Ali era a religião. Vamos entrar agora na filosofia. Agamassamba foi o primeiro filósofo da Índia. Ele afirmava que o princípio de todo é o calor. Heráclito também do mesmo jeito. O princípio de tudo é o fogo. Coincidência? Já Prajati Parameshin dizia que tudo se origina da água, a qual se transforma em todas as coisas, em razão de um princípio chamado Kama, desejo cósmico ou vontade de ser. Que, aliás, Schopenhauer já falava na vontade de ser. Schopenhauer, que é a força motora do universo. Ou seja, por que essa necessidade de ser? Essa necessidade de ser é que faz com que as coisas se autocriem. Por isso é que o universo é movimentado por esse desejo chamado Kama. Tales também afirmava, Tales de Mileto, né? Grego, Tales de Mileto, que o princípio de tudo é a água. Bom, então, Parameshin dizia que a vontade de ser constitui o primeiro germe da mente, e a mente é o Sol, que é o primeiro ser individual consciente. O Sol vê tudo o que acontece no universo e tudo está sob o seu controle. Olha que ele está falando em mente. A mente é um conjunto de informações. Nada existe que não se origine da informação. Eu até discordo da autocrítica. Nada se autocria sem houver um programa prévio que permita a autocriação ou autopoese. Então, dizia Parameshin, a filosofia
filosofia é a busca da matéria primordial. O que seria essa matéria primordial? Ele não chega a explicar. Admite que seja a matéria da qual de uma densidade tão grande que as outras matérias são subunidades dessa matéria. E que na densidade material em que nós vivemos, nós não sabemos, não podemos conhecer a matéria primordial. Diz ainda aí, não se pode conhecer o que não é material, se é que ele existe. Bom, hoje o Einstein já dizia que matéria é energia congelada. Então, ninguém pode ser materialista mais. Tem que ser energista. Se tudo é matéria e energia congelada, como é que vai haver materialista? Todos são energistas e não materialistas. Dizia ainda o Paramechim que o homem é o conjunto de todos os animais. O homem se originou do conjunto de todos os animais. E Anaximandro, olha lá o grego, o homem nasceu de animais de outras espécies. Ou Darwin, será que Darwin sabia disso? Vamos lá. Outro filósofo. Aspati ou Branach, cada nome disso, Branachpati. Ele dizia que o existente surge do não existente. Aí a filosofia grega discorda. Diz que nada pode se originar do nada. Mas, para Branachpati, algo pode sair do nada. Então, mas olha, ao mesmo tempo ele se contradiz. E tudo se origina de Adit, o infinito visível. Então, existia o infinito, da qual se origina todas as coisas. Então, desculpe o filósofo vedista, né? O que concordava Anaximandro dizia que tudo se origina do infinito. Pedro! Assim como Anaximandro afirmou que a matéria cósmica está fora do alcance. Então, nós vamos mais ver hoje. Vishvakarma. Ele dizia que Deus é a substância universal, a causa primeira de todas as coisas. Ele é uno, onipresente, onisciente e onipotente. Muito antes da afirmação da Igreja Católica de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Vishvakarma já afirmava isso. E ele é uma unidade, ao menos na sua essência. Xenófono seguiu a mesma opinião. Deus é um distinto do homem, porque o homem é um aspecto do ele é eterno, é imóvel como essência, não existente. É imóvel, não gerado, porque ele é eterno, puro pensamento, e que só age pelo pensamento. Move tudo com a sua mente, permanecendo imóvel e imutável. Assim, as mudanças ocorrem nos particulares e não no todo. Veja que pensamento. Hoje, admite-se que a mente é que comanda tudo. A matéria nada mais é do que mente em aspecto individualizado, em aspecto materializado. Mente é mais do que energia, mente é informação. Bom, Parmênides já dizia que o ser é único, imutável, eterno, pleno, imóvel, limitado. Se ele é limitado, ele não é infinito. Esférico, se ele é esférico, ele é limitado. Homogêneo e indivisível. E infinito espacial e temporariamente. Aí é uma contradição. Se ele é limitado, ele não pode ser infinito, espacial e temporariamente.
Aí você tem Maridasa Aitaré. Ele foi fundador da escola Aitaré e é considerado o pai da filosofia indiana. E dizia ele que a tarefa da filosofia é explicar a experiência ou experimentalismo da nossa filosofia ocidental. E esta é de natureza física. Dizer, Deus é o fundamento da unidade da natureza e a matéria, a sua pluralidade. É a mesma coisa de Deus é a causa primeira e última de todas as coisas, o princípio da vida e da inteligência do universo. O real, dizer, é tudo aquilo que é capaz de desenvolvimento. É a transição do oculto ao manifesto. O que quer dizer isso? É a passagem do potencial ao físico. Na verdade, é uma passagem do potencial ao físico. É o colapso. Não se fala no colapso quântico. É a passagem do manifesto pelo potencial ao físico. Por isso, há a matéria original. E entre essa matéria original e a matéria final, existem inúmeras gradações, como eu falei antes. Tá? A matéria absoluta, ela é inacessível, mas ela está em várias densidades, da qual nós ocupamos uma delas. Bom, então, ele diz aqui, a matéria é tudo aquilo capaz de manifestação. Forma é matéria manifestada, não só isso. Formação é que cria matéria. A matéria, repete o que já foi dito antes. A matéria original é a água. Outra coisa interessante. A natureza é um todo interrelacionado. Isso aí não é um entrelaçamento quântico no mundo. Esse interrelacionamento é um sistema de finalidade. Isso você vai encontrar no Olivo e na mecânica quântica. Entre o universo físico e o mundo orgânico e o homem, só existe diferença de grau. Ou seja, nós somos diferentes apenas em aspectos individuais. Diz ele ainda que há 5 elementos da natureza: a terra, o ar, o fogo e o espaço. Causa e efeito são essencialmente idênticos, que é o princípio da causalidade que nós conhecemos. Outra coisa interessante é essa afirmação dele. A alma evolui através de todos os reinos da natureza, porque esta é um sistema de numerosas gradações de existência. Ora, isso é metempsicose. Isso é metempsicose. E nós vimos que os seres mais simples fomos evoluindo através de outros seres até chegarmos ao homem, ao ser humano. Isso é muito antigo. É a metempsicose. A alma, em essência, é o princípio vital, é claro. O homem é um microcosmo, perante o macrocosmo, naturalmente, ele é um microcosmo, como toda substância física. Quanto mais é evoluída uma coisa, mais individual ela é. Ou seja, quanto mais nós adquirimos um sistema mais complexo, nós aumentamos a nossa capacidade de indivíduo. E diz a ele, a experiência é o limite do conhecimento. Ora, isso é uma antecipação de Locke, do filósofo Locke. O Dalaka dizia que a matéria, ou deidade, é um todo indivisível e contínuo, a qual estão misturadas todas as coisas, e estas, por sua vez,
são infinitamente divisíveis, qualitativamente distintas. Bom, isso aí, de qualquer maneira, é uma repetição do que já foi dito. Né? O todo é indivisível, mas nas suas partes eles se diferem entre si. E repete a mesma coisa, diminuindo, no entanto, os elementos fundamentais: terra, água e fogo. Outra coisa interessante é ver essa antecipação. O único método correto para investigar a realidade é a dedução, através da indução. Isso é muito importante, essa antecipação. Outra observação dele: devemos confiar até certo ponto nos sentidos, porém o conhecimento do homem não pode ir além da sua capacidade mental. Olha que antecipação extraordinária. Ou seja, nós percebemos o mundo segundo a nossa estrutura perceptual. Não é a realidade como ela é que nós vemos. Nós vemos segundo a estrutura do nosso organismo. O que nós vemos não é o que o gato vê, não é o que o elefante vê. Então, a realidade é uma percepção de cada organismo. Fadba faz a afirmação que tudo é consciente. Eu não vejo nenhuma base para dizer que tudo é consciente. Bom, já Sandilha dizia que Deus é tudo que existe. É uma afirmação já bíblica. Que a alma é o elemento divino no homem. Também já sabemos. O homem é vontade e pensamento. Isso, quem conhece filosofia, sabe que houve uma grande discussão se o homem era vontade ou se o homem era pensamento. E hoje se considera, naturalmente, a conciliação de que o homem não é apenas vontade, mas também pensamento. Ou seja, os voluntaristas, eles admitiam que o homem é só vontade e que nós pensamos segundo a nossa vontade. E hoje dia que não, que a vontade é mais importante, que o pensamento é mais importante do que a vontade. É o nosso pensamento que dirige a nossa vontade. Agora, aí, naturalmente, uma fantasia. A compreensão da natureza divina é a finalidade suprema do homem. Nunca nós vamos conhecer a natureza da divindade. Bom, outro, Zabala, ele dizia que a alma é essencialmente luz. É interessante. Tinha uma mística chamada Teresa Neumann. Ela passou 24 anos sem se alimentar. E ela dizia que se alimentava de luz. Ué, como é que a luz é capaz de alimentar o organismo, dar-lhe todos a nutrição que lhe é necessária? E você vê que nas religiões, né, os espíritos superiores são seres luminosos. Bom, aí já vale dizia que, bom, isso já foi repetido, né? Que tudo se originou do espaço ou acaso. E ele diz que há 4 tipos de alma. A alma racional, ou transcendente, que é dos sábios e dos santos, cuja forma luminosa chega até Brahma. Porque Brahma, que é a criação, a Brahma é que cria tudo, né? Porque é um aspecto individualizado do Brahma, o absoluto. A alma mundana é escravizada ao ciclo da reencarnação, seja sob forma humana ou sob forma animal. Então, nós temos a reencarnação, que é aceita pelo Espiritismo, e a metempsicose, que o Espiritismo não aceita. Temos a alma infernal, que é a do homem mau, que é condenada ao inferno. Mas veja, o inferno, Jesus já negava isso. O inferno não é um local. O inferno é um estado da consciência.
quando ele foi indagado sobre isso, ele disse: o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o reino do inferno também está dentro de vós. Não é um lugar, é um estado de consciência. A alma animal, que é das criaturas inferiores, privada de mortalidade. Bom, hoje até se admite, né, alguns místicos, que todas as formas vivas são imortais. Quer dizer, o gato é imortal, o cachorro é imortal, a muriçoca deve ser imortal também. Já a javali deu ênfase ao princípio retributivo da reencarnação. Ou seja, o que você faz de bem ou de mal, você recebe como contraprestação. E Javali e Garjayana entenderam que há dois caminhos para o homem depois da morte. O da mortalidade, ou metempsicose, ou da imortalidade. Garjayana dizia, mais uma vez, que a água é a substância de tudo. E, repetindo o que os outros disseram, disse que o calor primitivo é a causa que faz passar do estado potencial, a água do estado potencial para a realidade consumada. Você vê que Garjayana repete tudo que foi dito. Deus é tanto universal quanto individual, já foi dito. O visível real não passa de um reflexo do metal. Bom, aí é algo a se pensar. Na verdade, o que nós vemos que é visível, real, depende naturalmente do que nós podemos perceber. Né? Todo homem é essencialmente Brahma, ou seja, todo homem é uma individualização do todo, do infinito, do absoluto. O indivíduo se torna imortal quando é absorvido pelo universal. A meditação, anulando o sentido do eu ou do ego, faz com que a pessoa se sinta como se fosse o todo. Esse é o princípio da meditação transcendental. Varuna dizia que algo pode originar do nada. Agora, veja, entendendo por nada, o caos, a desordem. Então, no caso, o nada é apenas enquanto as coisas não se estruturam em mundos, em organismos. Brahma é pura atividade mental, ou seja, esse é o princípio de tudo. E o Ishinov dizia que Deus é puro pensamento e que só age pelo pensamento. E diz ainda, Malu, a alma não é senão uma forma do corpo. É que dirá mais tarde Aristóteles. E, finalmente, que a felicidade é a finalidade da vida humana. Por isso é que Coraci, ele se enriquece quando aumenta a felicidade dele. Bom, vamos para dentro. Aí nós temos Yajanaval. Ele afirma novamente, como os outros já afirmaram, que Deus é imanente, transcendente, como semente. Você veja que ele repete o que os outros disseram. Mas adotou a chamada teologia negativa. Ou seja, nada se pode afirmar a respeito de Deus. Então, a teologia negativa é Deus não é isso, Deus não é isso, Deus não é isso, Deus não é isso. Logo, nada se pode afirmar sobre aquilo que não se conhece. Disse ainda ele que a mente é o pensamento divino na alma. Então, a mente nada mais é do que uma manifestação, segundo a Yajanaval, da alma. Entre a matéria e a mente, só há diferente grau. Isso já foi dito antes. E outra coisa importante. O mais alto conhecimento está além da lógica.
É evidente. A intuição é muito importante. A intuição é uma forma antecipada de um conhecimento que poderá ser comprovado. E a imaginação também. Então, por isso que ele diz que o mais alto conhecimento está ali na lógica. O homem é desejo. Olha aí o voluntário. Este determina a vontade, a qual, por sua vez, é o motor propulsão da ação humana. Como está se vendo, ele é voluntarista. O mais elevado bem está além do que se entende por bem e por mal. Claro, o bem e o mal depende da cultura onde se vive. O que é um bem numa cultura, noutra cultura pode ser um mal. Outra afirmação dele. O amor é egoísta. Começa com o amor de si mesmo, desde o instinto de autoconservação, que seria o egoísmo, até chegar ao amor de Deus. Porém, só no amor a Deus o homem encontra o êxito. Então, todos nós somos radicalmente egoístas, porque é uma forma do organismo defender-se contra qualquer forma de agressão ou de destruição. Veja só a antecipação de Freud. O sonho é o resultante de temor experimentado pelo homem durante a vigília. Freud fez a mesma afirmação. E diz ainda ele, na morte, a alma recorda tudo o que viveu. Isso os espíritas já conhecem. Após a morte, ela se torna inconsciente porque transcende a própria dualidade. Bom, então aqui nós temos agora a escola velha. Vamos ver aí o nosso tempo, para eu não exceder o horário. Eu não sei nem quanto tempo nós já passamos. São 10h10 aí. Então, Quanto? 40 minutos. 40 minutos. Já Então, foram eu 40 tenho minutos, ainda né? uns 20 minutos, é isso? Mais ou menos. Creio que sim. Então, nós temos as escolas velhas, que é a Santa, a Vedanta, a Yoga, a Vaidesika, a Nyaya e a Mimamsa. A escola Santa é a mais antiga daí. Afirma que era remota, há mais de 2.000 anos de Cristo, ou que foi nascido nesse século. E ela, o Sankhya, é tido como o seu codificador. A palavra Sankhya significa numeração correta ou classificação correta. Essa escola, ela constitui uma reação homônima idealista da Upanishad. Tanto que ela não se pronuncia sobre o absoluto. Ela não se interessa pelo todo, pelo Brahma, mas apenas se ocupa com o universo fenomenal, o universo da matéria, da relação entre o espírito e a matéria, que eu chamo de Purusha, e a matéria que é Prakriti. Então, sobre o todo, sobre Deus, sobre o infinito, ela não se preocupa. Por isso, de maneira equivocada, né, ela é considerada materialista. Ele diz que não há um Deus pessoal, mas apenas o absoluto. Ou seja, por que não há um Deus pessoal? Porque o absoluto não tem atributos. O Deus pessoal tem. É bondade, é amor. E o absoluto não tem nenhum atributo humano. Então, dizer, espírito e matéria não são aspectos, mas emanações do absoluto. Não são reais em si mesmos, mas aparências do absoluto, por isso é que são transitórios. Também são eternos e não são eternos. E duram um marcal. Isso é um período equivalente a 308 trilhões e 40 bilhões de anos, ou 100 anos de Brahma. Aí diz que o princípio, o Purusha,
é o princípio universal do espírito. E é um número limitado de espíritos individuais, independentes, e que são destituídos de atributos. A alma é Purusha totalmente. Ou seja, o Purusha, por ser o absoluto, não é mente. Mas, quando ele se individualiza, ele é mente individual. E por isso está sujeito às leis da existência do mundo físico, à cadeia do renascimento, que é chamado de Sansara. Sansara é justamente a reencarnação, o retorno ao universo físico. Então, o Sansara traz sofrimento à alma, não o qual não é afetado pelo sofrimento. Ele faz uma distinção entre a alma e o espírito. E algumas escolas dizem que nós temos 7 corpos, e o último é o espírito. Mas isso é uma questão discutível. Ele diz que o Purusha vive originalmente em estado de pura existência espiritual. Mas eles foram seduzidos pela realidade espiritual. E por isso emergiram no mundo fenomenal e ficaram elevados, subordinados a múltiplas reencarnações até se libertar do mundo físico e retornar ao mundo espiritual. Então, diz ele que o universo é criado, já vimos isso, destruído é criado periodicamente, é o dia e noite branca. Então, é Brahma, Vishnu e Shiva, como já vimos. A criação é a evolução do Purusha, já vimos isso, ou seja, o Purusha, quando ele se individualiza, ele evolui e vai, através da encarnação e reencarnação, até voltar a ser novamente o absurdo. Aí os mestres dessa escola dizem que é insolúvel a relação entre o espírito puro e o espírito aprisionado da matéria, porque o finito não tem capacidade de entender o infinito. Porque justamente o infinito, que é o Atman, o Purusha, não tem atributos. Inteligência, como já vimos, desejos, e isso são atributos da matéria, e não do absoluto. Até a própria moral não é a qualidade do espírito, mas uma purificação da matéria. Eu vou adiante. Depende da cultura em que se vive. Bom, aí diz que o conhecimento é fundamental para o Purusha, né, naturalmente. Cada Purusha está completamente isolado dos outros. Depende. Porque, como nós interagimos um com o outro, nós, de qualquer maneira, estamos em contato com todo o universo. Então, isso aí já foi dito antes, não adianta voltar a insistir. Isso aí já foi dito também, ele fica voltando ao assunto. Bom, aí nós temos agora a escola Vedanta. A Vedanta, ela busca o conhecimento, a compreensão da natureza e da realidade de Brahma. Já vimos que isso aí, conforme outras escolas, é impossível. E afirma a existência do eu, que é o regente de todos os centros das atividades fenomênicas. A Vedanta, ela retirou as suas ideias da doutrina de Vivekananda. Bom, aí nós temos, de uma maneira muito rápida, muito superficial, que afirmaram os filósofos vedistas. Aí nós temos a yoga. A yoga, você tem aí 4 tipos. A Hatha Yoga, que trata dos métodos para o equilíbrio do corpo. Você apenas fazendo meditação, relaxamento, para recuperar o equilíbrio, melhorar o estado de saúde, curar as doenças. Você tem a Raja Yoga, que trata do desenvolvimento mental, espiritual, conseguindo um domínio do pensamento.
Ou seja, o pensamento é que vai passar a dirigir a sua própria vida. A Gnana Yoga, ou o Jnana Yoga, aí é a parte metafísica da yoga, porque trata do absoluto e suas manifestações. E a Bhakti Yoga é justamente o misticismo. Trata da prática, da devoção, das pessoas que procuram a realidade através da integração do indivíduo com o todo. Vocês poderão encontrar isso num escritor chamado Ramacharaka, que tem vários desses livros sobre o yoga. Aí você tem... Olha, já vi isso? Isso aí eu já tinha visto. Não? Agora nós vamos entrar no brahmanismo. O brahmanismo, então vocês estão vendo, se situa entre esses séculos, eu já estou cansando já. E, naturalmente, Brahma se torna o Deus principal, porque é o Deus criador, e é mais importante do que o Deus conservador e o Deus destruidor, porque ele sempre cria, apesar da destruição periódica daquilo que ele cria. Por isso, o brahmanismo, o Brahma é superior aos outros dois aspectos do Brahman. E ele cria o sistema de castas. Aí surgem as ideias de Samsara, que nós já vimos, né, que é da reencarnação, do karma, da metempsicose, e as especulações sobre a origem e o destino do homem, que nós já vimos na vida anterior. Né? E temos os livros deles, que é o Ramayana, né, que é o épico, que trata a vida de Rama, que são reencarnações de Vishnu, que é o conservador, tanto que são vários ramas, né? Ou seja, várias manifestações de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo seria uma manifestação de Deus, seria um Vishnu. Né? Então, são vários deuses, manifestações do Deus único, que vêm para salvar a humanidade. O Mahabharata é uma epopeia que fala do Bhagavad Gita. Aliás, o Mahabharata é muito bonito. Vocês se lerem, vão ficar encantados. E o Upanishad, que é uma reação contra o ritualismo brahmânico. Olha aí. Segundo o Bhagavad Gita, o eu não pode matar nem morrer, porque ele, por ser mortal, ele não morre. Então, matar, morrer, é uma ilusão, porque, no íntimo, todos nós somos imortais. Então, suicidar seria uma coisa que não tinha nenhuma eficácia, porque se você é imortal, você não mata nem morre. Para o Bhagavad Gita, essa sabedoria consiste no desapego, porém não a da indiferença. Você deve se desligar de todas as coisas. Né? Olha, por isso o homem deve trabalhar sem se apegar aos frutos de sua ação, agindo intensamente, mas sem se vincular emocionalmente aos seus atos. A verdadeira renúncia consiste em nada desejar e nada recusar. Por isso que a paz é um estado de espírito e não o resultado de uma situação exterior. E diz que a meditação é o melhor de todos os sacrifícios e que Deus é a essência de toda coisa. Por isso, ele é a essência do próprio homem. Bom, meus amigos, aí praticamente já vi essa parte toda aqui. Vamos para o Buda. Bom, nós temos, então, Siddhartha Gautama, que era o Buda. Ele nasceu depois de Cristo, né? Ele era filho do imperador. Quando conheceu a miséria, ele abandonou o palácio e
procurou a razão da vida, né? A razão do sofrimento, para com isso ele alcançar a iluminação. Então ele adotou 4 verdades, que chamam verdade nova. Viver é sofrer, que é dukkha. E o sofrimento é causado pelo desejo. E uma pessoa pode eliminar o sofrimento ao eliminar todos os apegos e desejos. E, por isso, alcançar a seguir o caminho das 8 vias nobres, que eu não vou aqui falar sobre isso. Bom, eu aí tenho uma certa discordância. Viver não é sofrer. Você também tem felicidade. Você também tem alegria. Agora, há o sofrimento. O sofrimento é real. E o sofrimento, eu concordo, que ele pode resultar dos nossos apegos, dos nossos desejos. Né? Isso eu concordo. Mas que a vida é sofrimento, eu não concordo. Aí Gosala, ele era materialista. E Buda achou que era o seu mais terrível rival. O Gosala, ele refugiou ali do karma, dizendo que todo esforço humano é inútil, ineficaz, e que tudo acontece por acaso. E que, no final de um ciclo universal, há a salvação universal. Isso parece com a doutrina da Apocataste de Plotino, que era um ocidental, né? Um filósofo grego. A alma em si é absolutamente pura. Bom, então, ele fala ainda que ele pegou essa doutrina que o ascetismo pode reduzir o número de renascimento. Bom, então aqui a gente tem, olha, eu já está muito, tem um jainismo, mas o jainismo tem muita coisa. Eu acho que nós já estamos perto do término e vai ocupar muito tempo. Então eu poderia deixar para falar um jainismo numa outra oportunidade, né? Certo? Olha, é muita coisa, se comentar cada uma dessas coisas, então iria levar muito tempo. Por isso, eu vou, então, encerrar isso aí, né? Vamos ver onde é que eu vou. Ok, Walter. Foi bastante conteúdo mesmo, mas muito interessante, viu? Posso garantir para você que na maior parte das formações de filosofia no Brasil e com certeza em boa parte do nosso Ocidente aqui, a gente não vê nada a respeito da filosofia indiana. E é muito interessante porque um dos mitos que se tem a respeito dessa região e desses pensadores e dessa época é que não se existia filosofia antes dos gregos, né? Então, se você abrir alguns manuais clássicos de filosofia, eles falam que a filosofia começa com o grego, né? Com a Grécia Antiga. E isso é um mito, claramente, né? Você mostrou aí vários paralelos entre o pensamento desses que são os gregos antigos, né? Que a gente chama de pré-socráticos também, e vários desses filósofos indianos, né? Muito interessante. Eu não conheço nada a respeito, mas fiquei muito interessado. Por isso eu agradeço e vou abrir para comentário ou pergunta ou outras considerações dos presentes. Então, se alguém quiser se manifestar, eu não vejo ainda mão levantada. Vou pedir para o Walter só para ele parar de compartilhar a tela, que a tela dele ainda está compartilhada. Eu já vi que o Camilo levantou a mão. E aí, então, eu vou passar a palavra para ele. E aí, se o Walter puder parar de compartilhar a tela ali no canto inferior direito da sua tela, Walter, clicar no botãozinho que está branco ali. Compartilhar a tela? Parar de compartilhar. À direita aí em cima, esse botão branco aí em cima. Agora sim também, viu? Isso, então primeiro o Camilo e depois o Guaraci. Camilo, seu microfone está mudo, se você quiser
começar a sua fala, fica à vontade, só tire o mudo do seu microfone e aí o palco aqui é seu, beleza? Tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Olha, foram muito importantes aqui as explanações feitas pelo Walter. Todos os assuntos que foram ventilados aqui são importantes. Walter, né, sempre, como se diz, uma pessoa que, na verdade, ela não chegou a afirmar nem negar as coisas. Apenas fez a sua apresentação, que, na verdade, nos leva a uma condição assim de, na verdade, tentar falar alguma coisa. Eu, em religião, sou uma pessoa leiga. Na verdade, não conheço e sei apenas rezar e pedir a Deus. Isso eu faço todos os dias. Mas, como você vê, aquilo que todas as coisas não são e são ao mesmo tempo, me parece que há uma coisa em comum em todas as religiões. Por exemplo, eu não conheço o Bhagavad Gita, do Mahabharata, só sei a história do Bhaisbata, que, na verdade, está mais ou menos assim, ao lado do poema épico também sumeriano, o Gilgamesh, e também ao Decalião, ao Uima, ou melhor, ao Deucalião da Grécia, o Uima da Pérsia, o Gilgamesh sumeriano, não é? O Cochicoche do México, que os espanhóis, quando invadiram o México, eles já sabiam toda a história da Torre de Babel. Então, está aí o Cochicoche do México, né? E também, como já falei, o Bhaisbata do Mahabharata e o Tamendonai aqui da América e a Pedra do Ingá na Paraíba, e vai até aí a divisa de Pernambuco, na Pedra do Navio. Então, essas coisas são todas incomuns, não é? E parece que a religião, apesar de ser uma coisa totalmente intersubjetiva, ela passa a ser estável e também objetiva. Na verdade, é só isso mesmo que eu tenho para falar, porque eu não entendo de religião, muito menos coisa do Bhagavad Gita, né, do Mahabharata e de outros também. Apenas eu posso falar, também não posso afirmar nada disso. Apenas estou sempre falando, às vezes, quando é necessário, de coisas assim e de outras também equivalentes. É isso. Muito obrigado. Foi muito importante, né, a apresentação do Valde. E é isso que eu tenho para falar. Obrigado. Beleza, obrigado, Camilo. Walter, se você quiser fazer algum comentário em relação à fala. Assim, primeiro, viu, Camilo, como eu disse, eu não sou um especialista. Eu sou apenas um curioso. Observo muitas coisas, procuro tirar conclusões. Então, essa apresentação, que inclusive
Jalmir vai mandar para vocês. E é bom porque aí vocês vão conhecer o jainismo. Tá? Que eu não deu tempo, porque eu falei quase 1 hora. E realmente é cansativo. Né? Na minha idade, você falar 1 hora, a gente cansa. Né? Então, foi quase 1 hora. E aquilo que eu não disse, porque já estava o tempo adiantado, eu também estava me passando, quando o Jalmir enviar esse PowerPoint, vocês poderão analisar principalmente a parte do jainismo, né? Que é muito importante. E, em relação à religião, como eu disse antes, é uma forma de você entender a realidade, não como ela é, mas como ela lhe parece ser. Tá? E Perfeito. agora, é claro que há pontos comuns entre as religiões. Há divergência, mas há pontos comuns. E esses pontos comuns são importantes porque, ao menos, há uma concordância em determinados aspectos da percepção religiosa. É por isso que, às vezes, a gente discorda da religião, mas é uma questão de opinião. A própria ciência, vocês sabem muito bem, também tem seus mitos. Tá? Por exemplo, procura-se explicar tudo pela matemática. Aí deixa eu ver. A matemática é uma ciência. Não, matemática é uma ferramenta. Matemática não é ciência. Matemática é uma ferramenta, como é a lógica, como é a linguagem, mas não uma ciência. Tanto que ela se aplica como ferramenta a qualquer ciência. Então, consequentemente, né, a própria ciência tem seus mitos e, às vezes, faz afirmações que nem sequer tem indícios. Porque, às vezes, uma hipótese é formulada mediante indícios, mas, às vezes, nem indícios há e se faz uma afirmação categórica, porque é bela. Bom, porque é bela não quer dizer que seja real. Tá? Então, consequentemente, não vamos estranhar que a religião tenha mitos. A ciência tem, por que a religião não pode ter? Tá? Consequentemente, meus amigos, é essa a minha posição. A gente tem que examinar as coisas com isenção de ânimos. Tá? Opinião é opinião não é verdade. E, por isso, eu gosto de ouvir a opinião dos outros. Porque quando os outros têm opinião diferente da minha, me enriquece. Porque eu passo a ter uma visão maior do que a que eu tinha com a minha opinião. Ô, Walter, faltou uma coisa também. Duas questões que eu, na verdade, não citei aqui. A questão também da Arca de Noé, né? Tá incluída também nisso aí, né? Que eu acabei de falar. Exato. Quanto à metempsicose, lá no órgão em que eu trabalhava, tinha um rapaz bem articulado, falava tudo, mas nunca chegou a convencer ninguém da seita racional, né? Universo em Desencanto. E ele falava também que a energia veio passando por um animal qualquer, por uma árvore, por isso, por aquilo e tal, e tal, e tal. Quer dizer, até chegar o ponto que nós estamos aqui. Que a nossa energia ela vai se transformando nisso, naquilo, numa coisa noutra, né? Isso está mais ou menos ligado à metempsicose, né? Então, ele falava também dessa questão. Ele nunca citou metempsicose, mas ele falava isso, né? Mais ou menos desse jeito, e que eu vou incluir aqui a metempsicose. É isso aí. Ok, obrigado. Aliás, essa história que eu acabei de citar, esses nomes todos, isso quer dizer dilúvio, que o mundo se acabou em dilúvio, né? Não é? E de todas as religiões falam a mesma coisa. Então, todos esses tópicos que eu acabei de citar estão ligados à religião e parece que a religião se
as religiões resumem-se em uma só. Parece ser assim, não é? É isso. É porque uma enchente numa determinada região, né, dá a impressão que é um dilúvio. Mas é naquela região, não é no mundo todo. Não há um dilúvio universal. Então, isso aí, naturalmente, é uma fantasia mítica. Né? Não há um dilúvio universal. Tanto que você observou que há o dilúvio de Gilgamesh, há o dilúvio grego, em que o Pirra e o marido dele, esqueci o nome agora, eles também construíram um barco e, quando a água desceu, eles desceram e jogavam a pedra para trás e essas pedras transformavam em homem. E tem o dilúvio bíblico, né? De Noé. Então, tudo isso, por quê? Fantasia. Era uma enchente muito grande que assolava a região e todo mundo pensava que aquilo era o fim do mundo. Isso aí. Mas... Camilo, desculpa. Camilo, eu vou passar para o próximo, porque senão o diálogo de vocês vai... Eu me peço desculpa. Tá bom. Não, tranquilo. Eu vou passar a palavra para o Guaraci agora, e aí depois eu perdi quem levantou a mão primeiro, mas daí eu pergunto depois da fala do Guaraci e da resposta do Walter. Guaraci, por favor. Bem, não é de admirar a explanação de Walter, que já conhecemos há mais de 40 anos, esplêndida. Difícil de sintetizar, muito difícil de sintetizar todas essas crenças, mas eu gostaria de citar uma só, um fenômeno paranormal que aconteceu comigo quando eu estava nos Estados Unidos, no hospital MD Anderson, em Houston, no Texas, e um câncer em todo o corpo. Isso tudo que eu estou dizendo a vocês eu provo, tenho documentos oficiais. E ainda tomava morfina de 3 horas em 3 horas, as dores eram tremendas, e terminal, dita por 3 cientistas, inclusive o Dr. Summer da Inglaterra, que minha filha chorou quando ele deu o diagnóstico tão mortal. E nesse período que eu estava tomando medicamento, eu ouvia música, e depois apareceu a musicoterapia, que eu fiquei espantado. Né? Já dei conferência sobre isso, o tempo musical, e foi uma música que esteja gostando, por isso eu uso música no consultório, para relaxar o paciente e o profissional. O tempo musical interpenetra-se no nosso tempo cronológico e ajuda a cura. Tem alguém falando aí. E ajuda a cura. E também veio o pensamento, assim, fortuito, de eu imaginar, eu já fui assistente de farmacologia na faculdade, que eu era um robô, penetrei no meu corpo, com a mão esquerda do robô. Alguém está falando aí. Eu afastava do meu bacinete, que os cânceres estavam, as células primárias mais primitivas, mas estavam gerando ali mais distribuindo o corpo todo. Afastava do meu bacinete esquerdo, para não perder meu rim, e afastava com a mão direita do robô da coluna, que eu vi um mexicano que suicidou-se com a mesma doença que eu tive. E ao espremer lenta e gradativamente essas células malignas, eu orava e pedia a Deus a minha cura. Depois de muito tempo, eu descobri que os Vedas, os yogas, os Vedas, os tibetanos, 5.000 antes de Cristo, talvez nessa época, já o Walter discorda, que ele entende mais desse período de distância de tempo do que eu, já faziam esse processo de visualização. E fiquei curado depois de 4 anos, 4 vezes de 4 meses, passar 4 meses internos por um mês de descanso, 4 meses internos, foram 4 vezes seguidas. Em cada 4 meses dá um erro em mim, e os erros iam se agravando, e eu orando, e eu pensando em curar, tudo mais. Ora, depois disso, houve um congresso aqui em Recife, eu fui para 40 pessoas sobre método que eu criei, método alternativo de curas.
E depois dessa reunião, um senhor gordo, baixo, de 70 e poucos anos, gostou da minha conferência, dizendo que era médico, professor de patologia da Universidade Federal de Medicina, queria me visitar. Foi me visitar aqui na Tele Júnior, de Morava. Lá ele mostrou um exame de um câncer gravíssimo na próstata, que a Mauri de Medeiros, que é um grande urologista, que operou meu testículo, eu perdi meu testículo, urinei sangue, fiquei estéril, fiquei sem o jato de esperma, fiquei estéril, depois voltou a potência, graças a Deus, que eu pedi tanto para voltar. Bem, depois de 3 anos, eu chego no meu consultório, na nossa clínica, me agradecendo veementemente, quase chorando, da cura, que curou. E doutor, o senhor tem que me agradecer. Eu que agradeço ao senhor, você é um instrumento pelo qual tive mais uma oportunidade de fazer o bem ao próximo, e a Deus, enquanto for merecedor dele, para transportar o poder que cada ser humano tem de cura. Uns sabem, mas não fazem, outros não acreditam. Mas agora assim, eu não usei a medicina. Como é, doutor? O senhor é um médico, professor de patologia da Federal. Eu jamais direi, doutor, a quem quer que seja, para fazer isso. E perdoe-me, o senhor fez uma aberração. Esse, mas eu fiz e fiquei bom. Então o senhor fez 1 milhão de vezes melhor do que eu. Levei para a Academia Pernambucana de Ciências, ele me eximiu de culpabilidade e disse que foi imprudente com ele, mas ficou bom. Então achei impressionante como é que Deus mandou para mim essas informações, né? E eu tenho transportado. Finalizando, um primo distante, Eutália, minha irmã falecida, me chama de Bé, vamos ajudar um primo que está com câncer no cérebro, vamos fazer uma rifa. Não venha com esse negócio de rifa, não. Meus pais eram muito caridosos, minha mãe chegava em casa suada, levava cantada, me deu um talão que vem vários bilhetes, eu compro. Eu estava com a Antonieta na cadeira, e ele veio receber o dinheiro. Era um primo distante, que fazia tempo que eu não via. Ele passou do doutor, eu clinicava na Barão Tamaracá ali e morava em frente. E naquela vontade, eu transmiti pessoalmente a ele. Pedi licença, Antonieta, atravessei, tirei as luvas, atravessei a rua, ele já estava de cabeça raspada com um amigo, num fuscazinho velho, marrom. Transportei, só que eu demorei meia hora. Quando eu voltei, pensei que ela não tivesse mais, pedi desculpas. Depois de também 3 anos, ela na cadeira, e surgiu um telefonema. Mas só queria falar comigo. Minha filha, atenda aí com a secretária. Na 4ª vez, eu pedi licença para ela, tirei as luvas e fui até o carro. Eu fui até o telefone. Disse, doutor, me desculpe eu prejudicá-lo, mas o senhor não queria saber como foram importantes as suas palavras. Eu fiquei curado. Ficou curado? Usou medicina? Não usou? Que aberração o senhor fez, mas eu fiquei curado. Quando eu disse a mesma coisa que disse o doutor Mota Barbosa, que foi professor de Mauro Casado, meu cunhado, foi professor do irmão de Tema Gunga, entendeu? Antonieta, sabe quem ligou para mim? Não. Te lembro que há 3 anos tive que esperar meia hora? Me lembro. Aquele primo distante ficou curado, Antonieta. E sabe de uma coisa? Se você estava no começo, estava no fim, você fez parte integrante do processo, inconscientemente. É que o Carl Gustav Jung chama de coincidência significativa. É muita coincidência. E eu fiquei satisfeito, é somente isso. Mostrar que essas religiões que Walter comentou têm fundos de verdade, têm essência de verdade, entendeu? E foi muito bem construída, porque é muito complexa, muito longa, como eu disse, cansativa, porque numa só reunião não dá para contar tudo. Muito obrigado por todos. Obrigado. Agora, Walter, se você quiser fazer algum comentário, está com você. Bom, na verdade, as religiões orientais não tratam especificamente das processos curativos, porque admitem que o pensamento pode realizar realmente prodígios. Coisa que, aliás, hoje, milagres estão sendo feitos pela tecnologia. Hoje, os milagres são feitos pela tecnologia. Nós nunca pensávamos que pudéssemos ter tantos inventos tecnológicos como existem hoje, né? E, no entanto, continuamos sem conhecer o universo microcósmico, né? Está aí a pandemia,
dizimando as pessoas, os especialistas se contradizem, a indústria farmacêutica enriquece e nós continuamos exilados em nossa casa. Tenho dito. Obrigado, Walter. Então, eu vou passar a palavra agora para o próximo. Eu não sei quem levantou primeiro, se foi o Alexandre ou se foi a Vânia. Vânia, né? Eu não sei quem foi que levantou primeiro. Não é Rosadélia, não? Rosadélia, desculpa. Primeiras damas. Primeiras damas, então, por favor, Rosadélia, está com Olha você. aqui também. Bom, é um universo imenso, não é? Encantador. Está passando uma novela agora, reprise, já está no fim, na TV Globo, chamado O Clone. Ela é belíssima, é na época das novelas fabulosas da Globo que retratavam o que se propunha com perfeição. Então, o Deus ali, né, é uma novela dessa parte da Índia, e o Deus é retratado de uma forma muito interessante. É o Allah, os rituais, os véus, o sentimento de pecado, tudo é muito forte, muito diferente da nossa realidade, não é? Ocidental, totalmente diferente. No entanto, a ansiedade e as palavras-chave são as mesmas. O Deus individual ou o Deus universal? O amor, de onde vem o homem, de onde vem o mundo, da água, do fogo, de uma explosão. São os questionamentos da humanidade. Como a evolução existe, como o homem se relaciona com Deus, os eternos questionamentos da humanidade sem resposta, não é? A resposta ela é mais individual e acredito que continuará sendo assim, porque jamais chegará a uma fórmula, na minha opinião. Obrigada. Obrigado, Rosadélia. Walter? Bom, é claro que a religião, como a ciência, ela oferece alternativas à realidade física que nos parece, em alguns aspectos, monótona, traumatizante. Então, nada como um refrigério da imaginação, seja ela de natureza religiosa, seja ela de natureza mítica, seja ela de natureza científica. Ao acreditarmos nessas coisas, nós relaxamos, damos asas à nossa imaginação, à nossa necessidade de segurança. Porque, às vezes, nós temos essa necessidade de segurança. Queremos acreditar que tudo está sob controle, porque nós precisamos dessa certeza que até se transforma em fé. Né? Hoje nós investimos muito na ciência e com resultados positivos, porque nunca antes, em momento algum, em tempo algum, se avançou tanto na compreensão do ser humano, nas suas possibilidades de invenções e descobertas. Então, hoje, nós vivemos, inclusive, muito mais, porque com os antibióticos, com as vitaminas, com a higienização, nós hoje chegamos a mais de 100 anos. Inclusive, tem um homem que ainda está vivo. Ele tem 126 anos. E parece que está lúcido. A mulher que viveu mais viveu 122.
Isso contraria a regra de que a mulher vive mais do que o homem. É verdade. Em regra, a mulher vive mais do que o homem. Qual é a razão, nós não sabemos. Tanto que eu costumo fazer uma metáfora dizendo que viúva é chuva torrencial e viúvo é goteiro. Então, pinga um viúva, pinga lá, pinga cá, é muito difícil. Né? Uma cunhada minha, por exemplo, morreu agora com 100 anos e 8 meses. Aí, consequentemente, é a regra geral. Né? Porque não sabemos. De qualquer maneira, o pecado de Eva parece que foi beneficiado. Né? Eva pecou e recebeu o benefício de viver mais do que o homem. É uma coisa interessante essa. Pois bem, então, no caso, meus amigos, eu admito que nós precisamos da fantasia. Ela pode ser até real. Nós não podemos negar. Tá? Olha, quem sabe, se um dia, como na mitologia grega, nós vamos descobrir a ambrosia, uma plantinha que a gente come e conserva a vida indefinidamente. Agora, tem uma coisa. Não adianta viver muito e envelhecer. Vocês se lembram aqui do Pito, de Hera e... Não adianta. Hein? Não adianta. Então, ela se apaixonou por um mortal e pediu a Zeus que ele também fosse imortal. Só que esqueceu de pedir a Zeus que ele tivesse a juventude eterna. E o seu amante começou a envelhecer, envelhecer, envelhecer. Ficou tão velho que os deuses tiveram pena dele e transformaram numa borboleta. Então, o problema não é só você comer ambrosia, não, para viver eternamente. É comer outra substância que você fique também jovem a vida inteira. Né? E mais importante, que os velhos como eu, ao comer esse negócio, voltem a ter 40 anos. Se não, se eu ficar parado em 88, não estou fazendo nada. Né? Bom, isso aí é a mensagem de um velho. Né? Não se preocupem com isso, não, porque vocês vão passar a minha idade, vão ser mais de 100 anos. Beleza, Walter. Obrigado. Olha, isso não é uma praga, não, isso é uma realidade. Não, não é praga, não. Então tá. Alexandre, tá contigo. Tá, obrigado. Bom, inicialmente eu quero mais uma vez agradecer o fato de vocês me deixarem participar dessas reuniões. É uma coisa espetacular. Mais uma vez a palestra de Walter estourou, como dizem os jovens, estourou a boca do balão. Bom, a maior parte das pessoas acredita em Deus. E cada uma delas tem um conceito de Deus, e cada uma delas diz que Deus é desse jeito ou daquele outro. Religião, ao contrário de Deus, é uma criação humana. E cada um cria a sua religião da forma como quer. E o mais interessante é que, a despeito de todos concordarem que Deus é um ser supremo, que Deus é uma força irresistível, que Deus é isso, aquilo, e todos reconhecem a supremacia de Deus. Mas me parece que, ao formular religiões, as pessoas cometem um pecado básico. E esse pecado é um pecado muito grave, porque as pessoas começam a atribuir a Deus as características que elas querem que Deus tenha. Ou seja, é subordinar a Deus às suas próprias vontades. E aí, daí a gente vê que em cada canto do mundo tem um Deus diferente. Ou melhor, tem uma religião que interpreta Deus de um modo diferente. Mas o fato é que as religiões surgem por toda parte. Surgem nas comunidades que são isoladas em relação às outras. Ou seja, me parece que a construção de uma religião é uma coisa tão importante como, por exemplo, a construção de um abrigo, a construção do fogo, a construção de algo que seja essencial à vida. E aí eu queria saber de Walter, justamente a opinião dele em relação a isso. Ter religião
é uma coisa fundamental para as comunidades. Eu não me refiro às pessoas. Eu sei que muitas delas não têm religião, é inclusive o meu caso. Mas, do ponto de vista das comunidades, ter uma religião é uma coisa fundamental, seja porque faz uma conexão do homem vivo com aquilo que vai ocorrer com ele depois de morto, seja porque estabelecem padrões de comportamento, seja porque, enfim. Mas a religião é uma coisa essencial para as comunidades? Emudeceu? Emudeceu o microfone? Não, você está falando. Acho que é a sua vez. Ele terminou com uma pergunta. O Alexandre terminou com uma pergunta. Eu acho que você vai colocar mais alguma coisa, Alexandre? Não, eu quero ouvir, Walter. Eu queria saber exatamente se do ponto de vista das comunidades, e eu me refiro às coletividades, não às pessoas, a religião é uma coisa essencial do ponto de vista das comunidades. Elas precisam ter uma religião para poder acreditar no futuro, para poder estabelecer regras de comportamento, para poder estabelecer, enfim, estruturas de poder. Então, eu queria saber, do ponto de vista da coletividade ou das coletividades, se religião é uma coisa essencial. E eu lembro que comunidades isoladas, comunidades que nunca tiveram contatos umas com as outras, também têm suas religiões. Muito bem, eu entendi. Então, veja, nós temos de fazer uma separação entre religião e mística. Tá? O misticismo não está ligado a qualquer interpretação oficial do transcendental. Então, não há povos que não tenham a sua preocupação mística. Pode não se transformar em religião, porque religião passa a ser uma ideologia. No entanto, há aquele sentimento de algo superior ao ser humano. Isso é muito importante, porque nós procuramos um significado para a nossa vida. Não existe uma vida sem significado. Então, nós procuramos sempre um significado, seja através da religião, mesmo através da ciência. Nós queremos mostrar que a nossa vida não é algo inútil, não é algo que estamos aqui de passagem, mas sim que há um significado, não só para a nossa vida, mas até mesmo para o próprio universo, que é algo inteligível e que nós podemos compreender, de certo modo, essa inteligibilidade, esse significado